A Inter vai estar ao vivo no Expediente Futebol a partir das 5h30. João Guilherme, tele gravata hoje, hein? Pô, Figo não é todo dia, não. Bom, e aqui, todos os animaizinhos de banho tomado, bem alimentados, saudáveis, vacinados. Vamos abrir a jaula aí. Vou falar agora pra você. Ou o Sormani pegou um avião e está na Sibéria, ou eu estou em outro lugar do planeta. Porque onde eu estou, aqui em São Paulo, está um calor. Ô, Pascoal, será que ele pegou um avião e foi para a Sibéria ontem à noite, Pascoalzito? E aí, boa tarde, Benja, boa tarde pra todo mundo, Mano, Fabinho, o Flavinho também tá com a blusa de lã no Rio de Janeiro, eu tô vendo ali, botou uma blusa no Rio de Janeiro. Agora, a jaqueta, escuta, deixa eu ver se tem barulho de turbina nessa jaqueta aí. Essa jaqueta não fala português não, hein, Benjamin, olha lá. É muita elegância no sujeito só, Benjamin, é muita categoria. Dá uma olhada na sua irmã, cada dia com um modelo diferente. Sabe como é que é? Ele vai ditando moda. Cada dia que passa, pá, é um diferente. Tá uma blusa, é um jeito, é um estilo. É o seu Mano, cara, fazer o quê? Não, tudo bem, Pascoal, eu também acho. Ele é o nosso Antônio Fagundes, aí da Crônica Esportiva, é um cara extremamente elegante. É cardigan, é pullover, outro dia de gravata. Mas, rapaz, mas tá um calor hoje. Ô, Sormani, tá nevando aí? Você vai cobrir algum campeonato de snowboard hoje? Ô, Benja, boa tarde para você, para os companheiros, para quem nos assiste. Aqui onde eu moro é 3 graus mais frio do que São Paulo. Essa noite, por exemplo, tivemos 7 graus, né? Eu dormi com 2 cobertores. Tá muito frio aqui onde eu moro, muito, muito frio. Porque onde eu moro tem muita árvore, né? Não tem prédio, entendeu? Só tem casas e muita vegetação. O Flavinho conhece aqui. Então, aqui faz mais frio do que normalmente. E aqui, em relação à cidade de São Paulo, eu estou mais alto. Tanto é que quando eu saio assim de casa e vou à rua, eu vejo a cidade de São Paulo mais embaixo, entendeu? Todinha iluminada. E é muito bonito. Então, aqui faz muito, muito, muito frio. E eu gosto bastante disso. Tá um céu de brigadeiro, tá maravilhoso. Então, assim que termina o programa, eu já sento um pouquinho no sol ali, faço fotossíntese. E aí eu vou me alimentar. Flavinho, ele faz fotossíntese, cara. Ele toma no café da manhã suco de clorofila. E o Flavinho mandou um WhatsApp aqui falando assim pra mim: pergunta pro Sormani se a árvore por acaso produz gelo. Ô, Flavinho, tá aí, nosso Fábio Sormani faz fotossíntese, cara. Pois é, rapaz, e pior é que o Sormani usa muito essa expressão céu de brigadeiro, né? E o Facincani me perguntou ontem mesmo, ele me mandou uma mensagem, ele falou assim: por que o Sormani fala de céu de brigadeiro quando o céu está azul? Porque brigadeiro é marrom, é de chocolate, né, e tudo mais. Eu nunca entendi essa expressão. Então, céu de brigadeiro, para explicar o Facincani, que a gente nunca teve a oportunidade de falar com ele diretamente sobre esse assunto, é o céu azul. Brigadeiro brigadeiro é o maior cargo na hierarquia das forças aéreas, né? Então, quando a gente diz céu de brigadeiro, é porque tá um céu cálido, azul, que parece tranquilo e tudo mais. Mas aqui tá frio também, viu, o Benja? Aqui no Rio de Janeiro, essa noite fez 11 graus. Mas o dia é muito bonito, um dia de sol, de céu azul, mas gelado, né? Nós já estamos chegando ao final do outono, daqui a pouquinho estamos no inverno. Ah, mas tá uma sensibilidade aqui. Você falou do Pipinho. O Pipinho, um dia, uns 2, 3 meses atrás, ele falou pra mim, eu tô falando sério, não é zoeira, não, tô falando sério. Ele tinha comentado pra mim que desde a época de criança, ele tinha a maior dificuldade em fazer a tabuada, né? A multiplicação. Então, e é verdade, eu não tô zoando, não. Eu tô falando sério. Ele falou, pô, meu, quando caía na chamada oral, quanto é 8 vezes 7, 9 vezes 8, né? 8 vezes 8, ele sempre se complicava. E eu consegui achar, né, nesse fim de semana, nessas lojas retrô, ele recebeu, acho que hoje de manhã, eu comprei para ele lembra aquela calculadora, o Corujão da Dismac?
Você lembra, Flavinho? Que era uma calculadora, uma coruja desse tamanho, com os números gigantes. Comprei pra ele hoje. Quer dizer, comprei esse fim de semana, chegou hoje. Ele tava todo feliz, ele tá limando assim, ó, não erro mais, não erro mais. Meu menino carrancudo, por que estás com essa cara carrancuda? Fala, Benja, tudo bem? Boa tarde pra você, infelizmente caiu meu retorno aqui, mas eu fiz uma leitura labial aí do que você tava falando. Vamos lá. O negócio é o seguinte, Facincana é um paga-lanche, né, velho? Não tem jeito, mano. Mas esse seu calor, Benjamin, justifica-se porque você é um cara que tá realmente na andropausa. Então isso de fato também aí acaba influenciando. Mas, Benjamin, a parada é a seguinte, meu parceiro. Treta internacional, hein? Num game feito lá pelo Arsenal, inclusive, deixa eu ligar meu retorno aqui, só um minutinho, bora. Uma treta internacional, Benjamin, um game realizado pelo Arsenal. Tava lá o Torreira junto com o Pablo Mari. Pablo Mari diz que não conhecia nada mais, nada menos do que o Vélez Sarsfield. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais a respeito disso, mas o Chilaver deu uma baita resposta pra ele, hein? Treta internacional, Benjamin Bach. Nossa, o Mano falou agora, eu achei que tinha uma treta, tá o Neymar, tá o Messi, tá o Cristiano Ronaldo. O Pablo Mari falou que não conhece o Vélez Sarsfield. Tá louco, velho? Ô, Pascoal, eu achei agora que vinha a terceira guerra. Hein, Pascoal? Falei, ih, caramba, agora tá uma treta. O Materazzi voltou a brigar, falar bobagem pro Zidane, alguma coisa assim. O Pablo Mari não conhece o Vélez Sarsfield. Vai andar, vai, mano. Bom, o Fábio Azevedo, aí nós estamos arrumando o áudio do Fabinho, então o Fabinho daqui a pouco vai dar o oi dele, porque nós vamos pro intervalo e na volta tem Fox Sports Rádio com muito assunto. E olha, receba agora a informação que o mundo inteiro deixou de lado o assunto da Covid-19 e o mundo não para de discutir a treta do Arsenal, porque Pablo Mari não conhece o Vélez Sarsfield. Meu Deus, dólar a 9,87 aqui no Brasil. Vamos pro intervalo e a gente volta já já.
Estamos de volta aqui ao Fox Sports Rádio. Lembrando que você também pode assistir ao vivo o nosso programa pelo YouTube, pelo Facebook. Basta acessar as páginas oficiais do Fox Sports, se inscreve nos canais, compartilhe com seus amigos, senta o dedo no like e curta à vontade no seu celular, na sua Smart TV, no seu tablet. Assista, curta o Fox Sports Rádio, porque este programa não tem igual. Ele é sincero, ele é autêntico, ele é raiz, ele é provocador, ele é irreverente. E o melhor de tudo, ele não é politicamente correto, porque a frase, não, eu respeito sua opinião, é tudo mentira nesse programa. Ninguém respeita a opinião de ninguém. E essa é a graça. Outro recado para você, acabando o Fox Sports Rádio hoje, logo na sequência, você vai assistir Bundesliga, Campeonato Alemão, ao vivo. Fortuna Düsseldorf e Schalke 04, ao vivo na sequência. E toma fôlego, respira, porque às 17h30 hoje, no Expediente Futebol, do meu parceiraço João Guilherme, Luiz Figo. É isso mesmo, o craque português, ao vivo no Expediente Futebol. Então, João Guilherme, já sabe, hein? Hoje com o Figo no programa é terno e gravata, tá bom? E olha, pessoal, vamos começando o Fox Sports Rádio hoje e eu já vou começando com o desafio Betfair.net de hoje aqui no Fox Sports Rádio, hein? Desafio Betfair.net. Tá com saudade da Comebol Libertadores, né? Oh, meu Deus do céu, quem não tá? Eu tô morrendo de saudade. Mas, enquanto ela não volta, vamos relembrar um pouquinho essa competição fantástica. Então vamos ver se você aí de casa sabe tudo de futebol e sabe me responder essa pergunta aí. Vamos ver? Vamos lá? Vamos lá, vou fazer a pergunta, hein? Quantos jogadores foram expulsos na final da Libertadores de 2019? Alternativa A, 1 jogador. Alternativa B, 2 jogadores. Tá certo? Você entra lá, tá aparecendo aí no nosso Twitter, coloca a sua resposta com a hashtag Desafio Betfair.net. Tá aí, tá vendo aí na telinha aí. Desafio Betfair.net e mostra que você sabe tudo de futebol. E se você ainda não ouviu falar do Betfair.net, ele é patrocinador oficial da Comebol Libertadores e também da Sul-Americana. É isso aí. Então, entra lá no nosso Twitter com essa hashtag aí, Desafio Betfair.net, que durante o programa vocês vão saber, vão acompanhar quem é que sabe a resposta. Lá no final eu vou falar, tá bom? Betfair.net, tamo junto. Puf, abre a jaula aí. Cadê a jaula? Abre a jaula, amigão, abre a jaula, Pascoal que fala assim, abre a jaula, Agora sim, ô Fábio Azevedo, antes tarde do que nunca, dê o vosso destaque. Boa tarde, Ben. Já estava atento à aula de biologia, da fotossíntese, do seu Armani. Vocês têm que respeitar o cara mais elegante desse programa. Quando ele anda aqui na cidade Fox, seu Armani é um sucesso absoluto. Ele não anda com tantas roupas, né? Porque aqui é mais quente. Eu não sei onde o Flavinho mora aqui próximo, que tá esse frio que ele tá vendo aí. Mas seu Armani, quando desfila, aqui quem não anda, ele desfila na cidade Fox, é um frisson total. Mas olha aqui. Em tempos de quarentena, a gente tá em casa, o torcedor tá lembrando grandes momentos. Aí os rubro-negros encheram meu telefone hoje de meme. Ô Benja, sabe por quê? Hoje completa 19 anos do gol do Pet. Eu nem lembrava disso, não sei porquê, mas a torcida do Flamengo tá em festa, lembrando o tricampeonato no Maracanã. Benja, que saudade! Que jogo! Eu me lembro que eu assisti esse jogo ao vivo, a curva que a bola faz do Pet é uma coisa muito louca, né? Parece que a curva tá indo, a bola tá indo parada, de repente ela volta, parece montagem. E aquela cena é muito legal, porque eu lembro o Alessandro, que depois foi pro Corinthians, jogava no Flamengo, era molecão, com aquele cabelinho tigelinha, rezando. O Zagallo era técnico do Flamengo lá, segurando a correntinha dele. E eu lembro até o árbitro, era o Léo Feldman. O Léo Feldman, o árbitro daquele jogo. E o goleiro do Vasco era o Elton, não era isso, Fabinho? Exatamente. E no lance da falta, o Feldman deu vantagem. Como não teve vantagem, ele voltou.
Cara, que jogo, cara. Por isso que o futebol é o esporte mais legal do planeta, o mais emocionante. Rapaz, aquilo lá foi antológico. Bom, por falar em Flamengo, ô gente, deixa eu falar um negócio pra vocês aí. O contrato do Jesus vence agora, dia 20 de junho. Faltam 24 dias pro contrato do Jorge Jesus vencendo o Flamengo. Ô Pascoal, já não era pra estar tudo certo já? O tempo tá passando. Tudo bem que não tem futebol, não tá rolando, mas Pascoal, menos de um mês para vencer o contrato do Jesus. E olha, há um impasse ainda, há um impasse. A coisa caminha, dentro do Flamengo as pessoas dão como certo, mas não fechou ainda não, Pascoal. O que tá pegando aí, Pascoalzinho? Ô Benja, um contrato dessa expressão, dessa magnitude, de um técnico que ganhou tanto pelo Flamengo na última temporada, levou o Flamengo ao Mundial de Clubes novamente, então fica um pouco mais complicado. O Flamengo apresentou algumas alternativas para a manutenção do Jorge Jesus. Me parece que as alternativas apresentadas nos números, o Jorge Jesus aceitou. As alternativas também de bonificações e por conquistas, o Jorge Jesus tinha acertado. Mas é o momento que está sendo vivido. Hoje o Flamengo está suspendendo o contrato de 2 médicos, 2 cardiologistas do clube. O Dr. Borges, por exemplo, participou da conquista da seleção brasileira com o Filipão como treinador. Então, a gente fica aqui na expectativa de ver o que vai acontecer. Tá muito apertado, tá apertado para todo mundo. Eu acho que é esse momento de instabilidade que determina isso. Só que o Flamengo tem ali um instante para definir isso aí. É o chamado precipício. Por quê? Porque não tem a volta do futebol. Daqui a 20 dias, aproximadamente, como você disse, termina o contrato do treinador do Flamengo. E como é que vai fazer? A informação que eu tenho, Benjamin, é que o acerto, a palavra entre os dois lados, ela está definida. Agora, o que está faltando para definir é aquele negócio, a assinatura do contrato, qual é o valor do euro, quando vamos fechar em quanto o valor do euro, são detalhes que... Não, Pascoal. E detalhe no futebol, você sabe que tem nome. Detalhe do futebol tem nome, é dinheiro, né? Detalhe do futebol tem nome. Então, tem muita coisa... Pascoal. Diga, Benja. Desculpa, te interrompi. Não é só isso não, Pascoal. Não é só isso não. Tem um rumor aí que o que está pegando são os valores das premiações do título. Isso é uma coisa que se comenta lá dentro que está pegando, porque como talvez os valores de salário serão menores por causa da pandemia, a conversa mudou de figura, talvez há um interesse em compensar isso aí nas premiações. Então isso é uma coisa também que está dando uma travada lá. Não está... Olha, eu tá pegando essas coisas assim, Pascoal. Não tô, é o que eu estava dizendo. Tem detalhes, e todos os detalhes do contrato tem nome, é dinheiro, arame, bufum, falarjan. Vai diminuir o valor do salário, tem que compensar numa eventual conquista. Isso já parecia estar definido. Agora, eu, como aluno da Uniflá, como diz aí o Flavinho, como aluno da Uniflá, eu não vejo Jorge Jesus fora do Flamengo. Não consigo ver. Mas esses detalhes precisam ser acertados. Ô, Sormani, tudo bem, pô, eu acho que ele vai renovar, mas acho que já era para ter renovado. Faltam aí o contrato do Jesus, vence 20 de junho, nós já estamos caminhando para o mês de junho, e a coisa lá está dando uma travada assim, nesse negócio de valores aí de premiação. Talvez uma forma de compensar a redução do salário ali, ô Sormani. Não está tão simples não, hein? Precisa resolver isso aí. Então, Benja, o que eu acho é o seguinte, eu acho que não tem pressa para resolver a parada aí da parte do Flamengo. Porque não tem proposta para o Jorge Jesus na Europa. Não tem. O Sporting, que é um time que ele treinou, ele saiu de lá de maneira muito tumultuada, torcida invadindo o vestiário, ameaçando ele próprio, jogadores, muitos saíram do Porto à época, via justiça, porque
foram ameaçados física e moralmente por torcedores do Sporting, o Sporting vai vivendo uma crise financeira em função da pandemia. Está vendendo seus principais jogadores. Está vendendo, inclusive, a preço de banana, porque está precisando de dinheiro. O Benfica e o Porto são dois times que, nesse momento, pelo que a gente vê na tabela de classificação do Campeonato Português, o Porto tem 60, o Benfica tem 59. Então, Sérgio Conceição e o Bruno Lage, Sérgio Conceição, que dirige o Porto, Bruno Lage, que dirige o Benfica, não são treinadores que, nesse momento, estão na marca do pênalti. A jornalista portuguesa que está sempre conosco falando aqui, eu esqueci o nome dela agora, eu até peço perdão, muito simpática, nossa, esqueci o nome dela. Irene Palma. Você pode me ajudar depois. Ela também... Como é que é? Irene Palma. Isso, Irene Palma, isso mesmo. A Irene disse pra gente aqui, no outro programa, que não tem proposta nenhuma para ele na Europa. Ela também disse isso aqui. Então eu acho que não tem motivo nenhum para o Flamengo se precipitar e fazer um contrato que lá na frente ele venha se arrepender. Vamos continuar discutindo. Vamos discutir. Entendeu? Eu também acho, assim como você e o Pascoal, que ele vai acabar renovando com o Flamengo. Ele também. Calma, vamos devagar. Mais ali, etc e tal. Ele vai ficar no Flamengo. Acho que ele fica. Acho mesmo. E por tudo isso, entendeu? Pelo fato de proposta em Portugal e na Europa e pelo fato também de ele ter se dado super bem no Flamengo. Ele domina completamente a instituição, tem o grupo na mão, a torcida o respeita, a mídia também, os dirigentes nem se falam, então ele vai acabar renovando. Então eu acho que essa pressa, nesse momento, por conta desse cenário que eu tracei, eu acho que faz sentido não se precipitar, Benja. Ô, meu menino, vence 20 de junho, cara. O tempo tá passando. Você acha que o Flamengo pensa em um outro nome? Ou isso aí é uma forma até de repente, essas notícias saindo agora, uma forma de pressionar pro Jesus assinar logo? Olha, Benja, não com relação a outro nome. Não acho que o Flamengo hoje busque uma outra alternativa. E acredito 100% que o Jorge Jesus vai permanecer no Flamengo. Se ele não quisesse, Benja, permanecer no Flamengo, ele já não teria voltado. Vamos partir desse princípio. Ele saiu da cidade dele lá em Portugal, no momento crítico da pandemia, inclusive dentro da própria Europa. Ele veio para o Brasil num momento de quarentena. Se ele quisesse realmente aí já dar aquele leão da montanha, saída pela esquerda, ele já teria dito naquele momento, falar, olha gente, é um momento complicado, eu já estou no grupo de risco, eu não me sinto à vontade para poder retornar ao Brasil. Ele já teria meio que se esquivado dessa situação e deixaria o contrato terminar. Não é isso que acontece. O Jorge Jesus ele se prontificou quando o Flamengo solicitou seu retorno, ele voltou imediatamente e se encontra hoje no Rio de Janeiro. Inclusive, Benja, houve um encontro, não sei se foi presencial, virtual, enfim, mas ele tem tratado isso com o Marcos Braz e com o Rodolfo Landim, a renovação do seu contrato. Inclusive, há 10 dias, Benja, o Jorge Jesus postou o seguinte aqui numa rede social dele, no Instagram, uma foto, né, da vista que ele tem maravilhosa do seu apartamento no Rio de Janeiro, no qual você também é vizinho dele. Inclusive, de vez em quando vai lá pedir açúcar, café, você enche o saco. Mas enfim, ele postou a seguinte foto aqui, uma vista da praia da Barra da Tijuca, com a seguinte frase: uma linda manhã de outono na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Cidade que me acolheu maravilhosamente e que me encanta cada vez mais por sua beleza, pelo carinho que recebo do povo carioca diariamente. Aí ele postou as hashtags aqui, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, enfim. E aí o Marcos Braz, Benjamin, que teria se encontrado com ele aí, ou no dia, ou alguns dias, talvez aí uma reunião por telefone, videoconferência, não sei te detalhar exatamente o que aconteceu, mas o Marcos Braz ele vinha conversando com o Jorge Jesus, e aí ele respondeu nessa foto do Jorge Jesus, dizendo o seguinte: o dia está maravilhoso mesmo, Jorge, risos, vamos em frente. Tudo isso aqui dá a entender, Benjamin, que existe um pré-acordo. Existe um pré-acordo. É questão de acertar aqui ou ali, puxa um pouco mais pra cá, puxa um pouco mais pra lá, mas já existe um negócio engatilhado. Tá na cara que o Jorge Jesus ele vai permanecer no Flamengo. Não existe hoje, Benjamin, um plano B dentro da diretoria do Flamengo para que possa comandar o time. O nome é Jorge Jesus e ele será técnico do Flamengo. Ô Flavinho, como definir premiações por conquistas de campeonatos se ninguém sabe quais campeonatos serão disputados? Não é um problema sério isso? Por exemplo,
olha, se você ganhar o estadual é X, você ganhar o brasileiro é Y, você ganhar a Libertadores é W. Mas você não sabe se vai ter o estadual, você não sabe se vai ter o brasileiro, você não sabe nada. E aí, como é que define essas premiações? Não sei se é isso que está pegando. Eles vão ter de esperar definições dos órgãos normativos do esporte, da CBF, da Federação Paulista, da Federação Carioca, da Conmebol, para saber que competições nós teremos, né? Mas, Benja, eu acho que no fim das contas ele vai ficar mesmo. Eu tô com o Mano. A paralisação do futebol no mundo inteiro fez também com que o Jorge Jesus deixasse de estar sob holofotes no que diz respeito a desempenho, né? O futebol parou, então assim, tudo aquilo que o Jorge Jesus e o Flamengo impressionaram no ano passado ficou ali em dezembro, né? Quando acabou a temporada. Esse ano mal começou. Inclusive o Flamengo começa o campeonato pro Carioca com o time sub-23, o Jorge Jesus nem no banco de reservas. Aí começa a Libertadores e imediatamente para. Então, se havia alguém... vamos dar uma olhada aí, alguém na Europa, né? Vamos dar uma olhada aí no Jorge Jesus, como é que vai ser agora no começo, essa volta de ano. Quem sabe nossos times também precisem, na virada de temporada, trocar de técnico e tal. Só que não aconteceu nada disso. As temporadas europeias não acabaram, não terminaram. Janela é uma ficção hoje, sabe dizer que... Qual é o intervalo? Quando é que vão acabar os campeonatos europeus para começar a temporada seguinte? Quem vai sair atrás de técnico e em que momento? Eu acho que deixou de ser prioridade de todos os clubes o trocar de técnico, né? O mercado dele é basicamente Portugal, Espanha talvez por causa da língua, e o futebol nesses países também deu uma baixada de atividade total, né? Então ninguém está muito preocupado. Eu estou com o Sormani também, acho que ninguém precisa de muita pressa. Ninguém está preocupado em contratar técnico em Portugal, muito menos um técnico caro, né? Porque o Jorge Jesus é caro. E eu acho que em questão de dias a gente vai ter o anúncio da renovação. Acho que o Flamengo não precisa nem se preocupar. A não ser que o Jorge Jesus resolva ir embora do Brasil. Fala, não quero mais ficar aqui. Então, já que não vão pagar o que eu estou pretendendo, eu vou para a Europa e fico lá esperando. Isso é outra possibilidade. Mas em termos de disputa pelo Jorge Jesus, o Flamengo não tem adversário, não. Olha, Flávio Gomes, eu venho de uma escola onde eu aprendi, lá no comércio, lá no varejo, que enquanto não está assinado, tem que se preocupar sempre. Tem que assinar. Não assinou, não tem certeza de nada. De nada. Que eu também acho, que eu acredito que ele vai ficar, eu acredito. Mas falar, não tem que se preocupar, aí eu me preocupo, cara. Enquanto não assinou, porque não tem uma concorrência de cartório, as duas testemunhas, não sei, Flavinho, eu não sei, cara. Eu já cansei de ver coisas incríveis. Eu vou dizer um negócio pra você, eu nunca imaginei, por exemplo, naquela época, cada história nas suas devidas proporções, você acreditava que o Dudu ia jogar no Palmeiras? O Dudu estava ali para assinar o contrato com o Corinthians, aí não assinou, no dia seguinte estava indo lá para São Paulo para assinar o contrato, e de repente anunciaram o Dudu no Palmeiras. Eu lembro daquele dia, todo mundo ficou boquiaberto. Ué? O Dudu? Mas não estava acertado com São Paulo? Né? Então... eu, em relação a esse tipo de coisa, tudo que envolve dinheiro, envolve negociação, eu sempre só acho que está tudo certo quando assina. Essa é um pensamento meu. Ô Fabinho, procede a informação que seria o contrato do Jesus até dezembro de 2021 e com uma cláusula de rescisão em julho, junho, porque é quando a janela na Europa abre. Essa é a informação que eu tenho também, Benja. Agora, a pressa existe, né? Tanto que o Flamengo é um dos mais apressados em voltar ao futebol. E por que voltar ao futebol? Eu ouvi a entrevista do presidente Rodolfo Landim, que ele não me convenceu em vários pontos aqui no rádio, porque ele quer que a receita volte a entrar nos cofres do Flamengo. Claro, sem visibilidade, sem treinamento, sem jogos, você vai mostrar como a sua imagem. Inclusive,
O Flamengo está para perder, se já não perdeu, o seu principal patrocinador master, o banco, né? E, consequentemente, ele não consegue buscar o outro, porque parou a negociação com uma empresa americana. Enfim, então o Flamengo tem pressa, sim, em acertar essa renovação do Jorge Jesus, que seria por esse prazo também, até dezembro de 2021, quando termina o mandato do Rodolfo Landim, com essa cláusula do meio do ano, por conta da janela na Europa. E ele nunca escondeu, ele falou isso inclusive para vocês no Jogo Sagrado, que o desejo dele é retornar um dia à Europa. Ele não sabe se os grandes clubes vão abrir a porta para ele, chegou a citar Real Madrid, Barcelona. Hoje é impossível, nenhum desses dois abre, Bayern de Munique também não abre, Juventus também não, Liverpool, quais vão abrir? O Newcastle, aí vamos começar a cair para a prateleira de baixo, vai trocar, ele quer ir para a Premier League, aí não fala inglês, aí tem um monte de senão. Nesse momento, Benja, caminha para a assinatura, mas estou com você, enquanto não assina, não dá para confirmar, até porque outros casos, um aqui do Rio de Janeiro, Roberto Dinamite estava no Barcelona, o Flamengo foi lá, negociou, iria voltar para o Brasil para jogar no Flamengo. O Vasco, à época, quando soube, atravessou e ele voltou para quem? Para o Vasco, o resto da história a gente já conhece. Eu também acho, Pascoalzito, você que está no futebol há 68 anos, cara, você sempre é um cara cauteloso. O Pascoal não está assinado, não está certo, Pascoal. Eu lembro quando você cobriu lá o primeiro contrato do Friedenreich como jogador profissional. Você falou, agora assinou. Eu vi isso muitos anos depois. Mas essa oportunidade eu não tive. Eu tive a oportunidade de acompanhar outros grandes jogadores assinando o contrato. O Friedenreich não. Gostaria de ter tido essa oportunidade, mas não tive tempo para isso, nasci muito depois. Acontece o seguinte, o Roberto Dinamite voltou para o Vasco da Gama e quando ele voltou ele fez 5 no Corinthians. Vocês estão lembrados disso, não? A estreia dele com a camisa do Vasco da Gama, naquele jogo contra o Corinthians no Maracanã, ele destruiu aquele jogo. Acho que o Fabinho... Não, Pascoal. Aquele foi o segundo? Não, ali foi o segundo jogo. Primeiro foi com o Náutico, 0-0. Ah, bom. Ele guardou tudo contra o Corinthians, então, é isso. Ele guardou os 5 para fazer contra o Corinthians. Pro jogo do Rio de Janeiro. Eu sei que você estava tentando falar isso. Estreia no Rio, né? Na estreia no Rio. Ele fez logo 5 no Corinthians. Isso. Agora, só para lembrar o seguinte. Só para lembrar o seguinte. Eu também acho que quando não está assinado, tem ainda alguma ressalva. Mas eu concordo com o Sormani quando ele disse, não tem e com o Flavinho, para onde ele vai? Você tem algum destino para ele? Algum clube brasileiro tem interesse nesse momento na contratação do Jorge Jesus? Qual é o clube que pode atingir os níveis que o Flamengo atinge num salário modelo europeu, mesmo que um pouco menor nesse momento, para o Jorge Jesus? Não tem. Tem concorrência em Portugal? Hoje não tem. Então eu não vejo outro caminho. Por isso que eu digo, lá na nossa Uniflá, como diz o Flavinho, né, que a gente é aluno da Uniflá, eu não vejo outro caminho. Confesso para você. O prêmio que era X vai ser Y, vai diminuir um pouquinho. Mas pode aumentar, porque vai diminuir o salário, dá para aumentar um pouquinho no prêmio. Isso aí é feito com absoluta tranquilidade. Porque se o Flamengo ganhar o prêmio, ganhar o título, o prêmio da conquista bonifica a permanência do treinador. Se ganhar a Copa do Brasil, bonifica. Se ganhar a Libertadores, dá um bônus. Se ganhar o Mundial de Clubes, outro bônus. Se ganhar o Campeonato Brasileiro, tudo isso está dentro de uma situação que o Flamengo pode fazer, porque há bônus a receber nessas conquistas. Então eu acho que é um problema. O Flamengo tem um problema de solução. Para ele, Flamengo, a manutenção do Jorge Jesus. E para ele, Jorge Jesus, a sequência no Flamengo, vejo como a melhor opção para a sequência, para ele ter uma sequência de trabalho brilhante no futebol brasileiro. Ou será que a gente só vai ver o Jorge Jesus por 6 meses? Nós não teremos no Brasil a capacidade de ver um treinador tão bom por um período maior. E outra coisa, Benja, esse negócio de quando chegar a janela no meio do ano, no ano que vem, em 2021, no meio do ano, se vê a perspectiva de sair, ele sai. Por que é que o Flamengo já não embala uma situação até o final do ano? É uma outra questão que fica na minha cabeça. Por que essa posição? Chega no meio do ano, se tiver uma proposta europeia, eu saio.
Quer dizer, o que ele está recebendo do Flamengo não está legal, o que ele está fazendo no Flamengo não está bom. Então, se quer assinar o contrato, assina até o final do ano. Por que abrir toda hora a perspectiva? Quando chegar, a gente analisa o que vai acontecer no meio do ano. Eu também não acho muito legal isso, não. Se ele tem convicção do que ele está fazendo no Flamengo, vai até o fim, até 2021, até dezembro de 21, quando também termina o mandato do atual presidente do Flamengo. Mas esse contrato que o Jesus fez agora foi assim também. O contrato vence agora, no meio do ano. Mas aí era diferente, Benja. Diferente. O Flamengo... Diferente, Benja. Diferente. O Flamengo não sabia qual seria a magnitude do trabalho. Agora o Flamengo sabe. Ele sabe o que o Flamengo tem a oferecer para ele. Naquele instante, no primeiro instante, ele não tinha tanto conhecimento do que o Flamengo poderia oferecer e nem o Flamengo do que ele poderia oferecer. Agora eles já sabem. Ele gosta do Flamengo, viu a estrutura do Flamengo e o trabalho dele foi apresentado. Então vai até o fim do ano, ora bolas. Não, mas peraí. O Flamengo não sabia antes da magnitude do trabalho, por isso que os dois concordaram em colocar uma cláusula no contrato que se o Flamengo quisesse mandar ele embora, poderia, e se ele quisesse sair, poderia em dezembro, onde tinha aquela janela lá, aquele período que permitia que um dos dois rompesse o contrato. Agora, o Jorge Jesus, ele faz contrato de 1 ano baseado na janela da Europa. Agora, tem uma pergunta aqui de uma mulher, a Rafaela. Ela fala para o Flávio Gomes: Flavinho, o Jorge Jesus pode não ter proposta de time europeu, mas vocês estão esquecendo do mundo árabe e do mercado chinês. Não, aí a frase é dela, hein? Não dá para contar com o ovo no da galinha. Agora, baseado no que o Jorge Jesus já falou em entrevista aí pra gente, eu não acredito que hoje nem o mercado chinês e nem o mercado árabe o seduza. Ô Flavinho, isso ele deixou bem claro. O que poderia mudar, de repente, como teve um papo outro dia aí, que tinha uma sondagem do Newcastle, porque o Newcastle foi comprado por um príncipe saudita, e parece que foi a mesma pessoa que tinha levado o Jorge Jesus para ser treinador na Arábia Saudita, seria a mesma pessoa. Mas até onde eu sei a vontade do Jorge Jesus é ficar no Flamengo. Ele tem uma relação muito forte com esse elenco do Flamengo. Ele tem essa obsessão de ganhar um Mundial com a camisa, pelo Flamengo. Então eu acho que esse negócio de mercado chinês e europeu mercado chinês e o mercado árabe, eu acho que não o seduz mais, Flavinho. Não seduz, não seduz. Ele já esteve, inclusive, no mercado árabe, e ele, quando saiu para o mercado árabe, foi meio a contragosto. Ele teve de sair de Portugal por questões fiscais, até alguma coisa nesse sentido, e tanto que não durou muito tempo também. Então, não. Para uma pessoa que a gente já conhece o perfil pessoal do Jorge Jesus. É um cara de 65 anos de idade, 65 anos de idade, que já ganhou bastante dinheiro, inclusive no Flamengo. Não é um cara que vai se submeter a esses mercados pouco atraentes do ponto de vista esportivo, de mídia e pessoal mesmo, por dinheiro. Até porque o Flamengo paga salários muito bons, né? Se fosse uma coisa assim de o cara vai para a China ou para a Arábia para ganhar 10 vezes mais, não vai acontecer, não é isso que vai acontecer. Se houver alguém fazendo alguma proposta, né? E também são mercados que não estão assim tão aquecidos. Eu acho que podemos esquecer essa possibilidade, Benja. Mercado árabe, mercado chinês, eu acho que são completamente fora do radar do não tenho tanta certeza não, hein? Inglaterra, sim. Inglaterra, depois vocês completam, mas enfim, essa é a minha visão, né? Eu acho assim, eu não vejo essa possibilidade. Mas Inglaterra, sim, para fechar, no caso de um troço aí envolvendo um grande projeto, um projeto bilionário que seria esse projeto do Newcastle. Bom, eu acho também que ele vai renovar o contrato dele. Agora, o Sormani, rapaz, a coisa... Vamos lá, Ricardo, pode tirar o Jesus aí? Eu quero olhar pro Sormani, eu quero olhar
para Fábio Sormani. Quero vê-lo. O jornalista esportivo mais elegante desse país. Ô, Fábio Sormani, ok, vivemos no país da intolerância, né? O Brasil está cada vez mais intolerante, as pessoas estão cada vez mais raivosas, nervosas. Você pergunta as horas, o cara já te xinga. Você fala uma coisa, o outro já quer te dar porrada, o outro quer te processar, o outro quer te ofender, o outro quer te ameaçar. Agora, não está extrapolando um pouco essa relação Flamengo e Botafogo, não? Esse bate-boca de... Né, o Montenegro fala, o Landim responde, o Montenegro fala, o Landim ignora, o Landim fala, o Montenegro responde... Não tá, não. O Montenegro ontem deu uma... O Montenegro também ontem deu mais uma aí no Flamengo. Por causa, tudo isso por causa daquele programa do Landim aqui com a gente na segunda-feira. Os nervos não estão muito à flor da pele, Sormani. Não é melhor? As pessoas não precisam ter um pouco mais de calma, cara. Olha quem tá falando, hein? Eu. Então, Benja, era sobre isso que eu ia falar também. Eu não seria assim tão rápido na minha conclusão a respeito da negativa do Jorge Jesus em relação ao mundo árabe e à China. Eu não seria. O Brasil vive uma situação muito complicada, gente. Muito complicada. Não é fácil viver nesse país. A gente vive aqui porque somos da terra, somos brasileiros. Mas quem é de fora e fica olhando o que acontece aqui nesse país, aquilo que você falou, Benja, a intolerância das pessoas, o país dividido em relação ao combate da pandemia, pipocando casos aqui e ali, etc e tal, em relação a políticos no Brasil, a situação nossa aqui é dramática. É muito complicada, muito complicada. E essa lua de mel que o Jorge Jesus tem com a torcida do Flamengo agora, você me garante que ela vai até quando? Ninguém garante nada. O Flamengo pode perder? Pode. E quando ele começar a perder, a torcida vai ter esse mesmo carinho com ele? Ou vão começar a cobrar? Como é que vai ser para ele depois no restaurante ali na Barra, onde ele sempre vai, se o Flamengo começar a perder? Ele vai desfilar pela orla ali da Barra da Tijuca numa boa? Eu não seria tão rápido assim, não. A gente viu uma situação de intolerância muito complicada, coisa que você não vê nesses outros países. Não vê. O cara perde um jogo, ele sai numa boa quando ele está na Arábia. Ele perde um jogo, ele sai numa boa quando ele está na China. E ele não vai morar lá sozinho. Se ele for para lá, ele vai viver dentro de um sistema, de um condomínio, com todo o staff dele, a comissão técnica. E lá dentro é como a gente viveu, por exemplo, na Rússia. Né? A Fox reservou para nós casas num condomínio e a gente vivia lá dentro. A gente ia trabalhar, quando voltava tinha um restaurante dentro do condomínio, a gente se encontrava, ia jantar, ia almoçar, tomava o café da manhã, a gente estava sempre junto. E depois de lá a gente ia para o IBC trabalhar. Ou ia para os jogos, etc e tal. Ou fazer reportagens. Então eu acho que se ele sair do Brasil para ir para a Arábia Saudita, eu acho que trocar o Brasil pela Arábia Saudita, eu não acho tão impossível não. Trocar o Brasil pela China, eu também não acho tão impossível não. Exatamente por conta disso. E respondendo a sua pergunta, esse é mais um caso de intolerância aqui no Brasil, entendeu? As respostas grosseiras de ambas as partes, assertivas não menos de ambas as partes. Então é complicado, Benja. Aquela velha história, se é briga de marido e mulher, não meta a colher. Quem tem a razão nessa história aí, o Landim ou o Montenegro? O Montenegro fala pelo Botafogo ou não fala? Pode falar ou não pode? O Landim pode dizer o que disse ou não? E o Montenegro pode responder o que ele respondeu ou não? Eles que são branco que se entendam. Eles que são brancos. Então, eu acho que isso aí é mais um exemplo dessa situação. Eu se sou um português, se sou um europeu com a possibilidade de trabalhar no Brasil hoje, eu pensaria muito em vir para cá. Muito. Provavelmente não viria. Porque há muitos brasileiros hoje que gostariam de deixar o país. Há muitos que não gostariam, mas tem muitos que gostariam de sair. Mas eu, se fosse um europeu, eu não viria para cá. Eu, no lugar do Jorge Jesus, com a grana que ele tem, com a estabilidade financeira que ele tem, eu pensaria muito, não pelo Flamengo, não pelo futebol brasileiro, não pela torcida brasileira, mas pelo país
que nós vivemos. Eu pensaria muito em vir para cá. É um sentimento que muitas pessoas têm. Em relação ao Jorge Jesus, só para a gente voltar, eu não acredito que ele vá nem para a Arábia Saudita, nem para a China. Em relação à lua de mel que você fala, senhor Mani, eu tenho certeza que essa lua de mel não vai terminar tão cedo. O torcedor do Flamengo idolatra o Jorge Jesus como se fosse um jogador. Ele hoje tem um status de jogador, de ídolo. É um cara que, mesmo quando for embora um dia, ele vai ser lembrado pela torcida do Flamengo com as bandeiras, os bandeirões. E também hoje eu vou te falar, com todos esses problemas, o futebol está parado, não está parado, com o elenco que tem o Flamengo, com tudo que tem o Flamengo, eu acho difícil. Eu acho que o Flamengo só eu ainda acho que a diferença do Flamengo para os outros ainda é muito grande. Fábio Azevedo, eu me sinto hoje de 0 a 100%, eu me sinto 30%, né? Gostaria que fosse mais, mas ainda não posso. Eu me sinto 30% carioca. Me sinto 30% carioca. São 3 anos morando no Rio de Janeiro, eu adoro o Rio de Janeiro, adoro o Rio de Janeiro. Hoje, eu venero o Rio de Janeiro. Eu gosto do Rio, eu gosto de onde eu moro, eu gosto do povo lá carioca, eu sempre fui recebido muito bem, eu adoro o Rio, adoro. Mas não sou carioca, não nasci, não vivo o dia a dia. Eu quero que você me explique, você como um bom carioca da Gema, o que acontece entre Flamengo e Botafogo, Fábio Azevedo? Porque, olha, já faz um tempo que eu ouço. Bom, dentro de campo nem tem mais essa rivalidade toda, faz tempo. Hã? Fala. É verdade, essa rivalidade dentro de campo, ela vem da década de 60, né? Quando o Botafogo batia no Flamengo o tempo todo, naqueles grandes times de Garrincha, Gerson, Nilton Santos, Zagallo. O tempo passou, tanto que se você conversar com qualquer jogador da geração do Zico e que torcia para o Flamengo, os caras eram aborrecidos com aquele time do Botafogo, que ia para o Maracanã, dava Botafogo. O tempo passou, a geração do Zico veio, mudou isso tudo, teve 6 para cá, 6 para lá, mas aí o Flamengo desandou a conquistar títulos, distanciou do Botafogo. No início desse século, tivemos algumas finais, teve aquela história do Chororô, do Cuca, que reacendeu um pouco essa rivalidade que estava adormecida, porque Vasco e Flamengo virou a rivalidade aqui no Rio de Janeiro. Mas ultimamente, o botafoguense tem uma bronca muito grande do rubro-negro e vem desde esse período de Chororô, dessas finais, como o Botafogo foi tratado, e os dirigentes o tempo todo, em especial o Carlos Augusto Montenegro, que é um ex-presidente do Botafogo, mas presente ao conselho gestor do Botafogo, tem um comitê gestor, ele é um cara muito atuante, até porque o atual presidente ele é pouco falante, ele é muito na dele, o Nelson Monfarrege, então acaba que, por vaidade, o Carlos Augusto Montenegro estica o peito e vai para cima, e fala em nome da torcida do Botafogo. Acho que ele exagera muito, ele, na minha visão, tem a razão dele em levantar a bandeira junto ao Botafogo e ao Fluminense de não voltar agora ao futebol, perfeito. Estou nessa linha de pensamento também, Benja, e a gente é só imaginar, Maracanã hoje, ele é hospital de campanha, o complexo do Maracanã, como é que a gente vai imaginar o Flamengo e Vasco no gramado e aqui um hospital a 1 quilômetro dentro do complexo com pessoas lutando pela vida? Isso é inimaginável. Claro que tem todo um sentimento comercial por trás disso. Agora, nesse momento em que essas trocas de acusações começam, aí você começa a se perder. Porque, na verdade, Beijo, quando você começa essa discussão, e aí vem o Landim e fala, não vou falar em respeito, como ele falou aqui no rádio, que eu estava acompanhando, de forma ética, não vou falar, e aí ele desandou a falar do Botafogo. Eu não entendi nada. E aí, ontem o Montenegro lembrou um episódio, Montenegro, mil desculpas, você jamais poderia ter falado o que você falou, das crianças que morreram. Se o Montenegro está imputando a atual diretoria ou a gestão anterior ao Clube Flamengo a culpa, ele está fazendo um papel da justiça e esse papel não foi feito. Não se pode fazer isso, Benja. Pensem nas famílias que perderam essas crianças, que estão de luto e eternamente viverão assim.
e aí joga esse assunto como se fosse, vamos provocar aqui. Não pode. Esse ódio, Benja, não faz bem. A rivalidade é muito legal, sacanear um outro, mas esse ódio, tô fora. Olha aí, mano, isso aí, no sábado, na segunda-feira, né, o Landim, que deu uma entrevista que está causando até agora uma repercussão muito grande, ele fez aqui no Fox Sports Rádio, uma hora ele fala lá, pela história do Montenegro no Botafogo, né, se eles discordam, é um indicativo que estamos no caminho certo. E o Carlos Augusto Montenegro, né, ex-presidente do Botafogo, membro do comitê gestor do clube, do futebol, ontem, ao jornal Extra, aí do Rio, ele fala, viu, Fabio Azevedo, como eu tô carioca? Eu não falo mais extra, agora eu falo extra. Realmente temos caminhos opostos. Não tivemos garotos incendiados em um quarto de lata. Nós preservamos a vida dos jogadores. O negócio tá descambando, hein, mano? Já descambou, né, Benja? Eu acho que tem palavras que você utiliza que elas não têm mais volta. Infelizmente, algumas coisas que você acaba dizendo, até no momento aí que pode-se estar com a cabeça quente, são coisas que pegam muito pesado. Eu acho que as declarações de ambos aí pegaram pesado em todos os sentidos já há muito tempo. Então, nessa situação, cara, é muito difícil, porque a gente tá falando de um povo que tá extremamente intolerante com relação a tudo. A pandemia, ela tem aí dois caminhos. Os que são contra o retorno das atividades e os que são a favor aí do isolamento social. Então, cara, eu acho que nesse cenário, Benja, as pessoas elas não estão utilizando a inteligência para poder discutir a respeito. Estão utilizando a ignorância. Por mais que eu concorde que nesse momento aí estados e cidades que são epicentro da pandemia no Brasil não devam retomar suas atividades, mas eu pelo menos aí ajo de uma forma natural e respeito o ponto de vista de quem entenda que as atividades devem retomar, inclusive com relação ao futebol. Mas eu acho que os dirigentes, Benja, muitas vezes acabam se comportando como torcedores de arquibancada. E não podem ser assim. Tem a liturgia do cargo. O cara tem que ter a ciência que ele está representando um clube com milhares de torcedores. E a frase que ele pode utilizar para falar a respeito de um co-irmão, de um rival, enfim, usem a nomenclatura que vocês queiram, pode incendiar sim. Você pode apagar uma fogueira utilizando gasolina. Ou seja, não vai apagar, você vai ainda incendiar mais um cenário que já está incendiado. Então, cara, nesse momento aí eu acho que tem que ter realmente aí jogo de cintura, as pessoas precisam utilizar o bom senso, utilizar a inteligência, porque por mais que você possa discordar de uma situação, por mais que você possa defender seu ponto de vista, não necessariamente você precisa atacar o outro da forma como tem ocorrido os ataques, tanto do lado A quanto do lado B. Eu não vou ficar entrando no mérito quem tá certo, quem tá errado. Eu tenho a minha posição com relação a isso, já declarei aqui no ar em inúmeras oportunidades que eu sou contra o retorno. Sou contra o retorno, mas não é porque eu sou contrário o retorno das atividades que eu tenho que sair ofendendo. Por exemplo, tem torcedores que cobram da gente uma postura agressiva diante da participação do presidente do Flamengo quando ele entrou no ar. Aí que entra a inteligência, aí que entra a educação. O fato de eu discordar do presidente do Flamengo e achar uma irresponsabilidade por parte da federação e da prefeitura, inclusive dos próprios clubes que defendem o retorno do futebol, aí eu já não estou mais falando de treino, mas aí no Rio de Janeiro, a FER já está estipulando até o momento de voltar com o futebol. Falam aí a respeito do meio de junho, começo de julho. Eu, particularmente, acho uma irresponsabilidade isso daí. Eu acho uma irresponsabilidade. No momento que a curva dentro do Rio e de São Paulo é uma curva de ascensão, não existe ainda o achatamento da pandemia, ou seja, não chegamos aqui no alto do cume, estamos ainda na subida, voltar com essas atividades eu acho extremamente prejudicial para os atletas. Porém, não é pelo fato de eu achar prejudicial que eu tenho que começar a atacar, chamar de babaca, de cretino, quem defende o oposto. Eu acho que cabe o diálogo. É um cenário que está todo mundo tentando voltar. Eu entendo que os clubes eles precisam pagar contas, as folhas salariais estão aí, tem times demitindo funcionários porque não estão conseguindo segurar realmente esse cenário. Tá faltando dinheiro e para não atrasar o salário de todo mundo, estão começando a desligar funcionários. Mas eu entendo também, cara, que a gente não pode colocar aqui um fator desportivo à frente da vida humana. Eu acho que a vida humana é soberana. Ela é o principal motivo pela existência de todo mundo aqui. A saúde que nós precisamos para poder trabalhar. Então, eu acho que nesse cenário, Benjamin, está faltando realmente inteligência e bom senso para todo mundo.
Ô Pascoal, eu sou um defensor, sempre fui e sempre serei da rivalidade no futebol. Eu sou favorável, sinto muita falta de várias provocações via imprensa, em entrevistas, entre jogador com jogador, entre dirigente com dirigente, mas num campo da rivalidade, acho que divertida, da tiração de onda, de uma provocação que eu acho saudável. Eu sou favorável a isso. Tem que dar uma agulhada, tem que dar uma ironizada, ganhou, tira um barato. Eu sou favorável a isso. Sempre fui e sempre serei. Mas, Pascoal, a coisa tá dando, aqui entre Flamengo e Botafogo, a coisa tá... É engraçado, Pascoalzito, que dentro de campo não tem essa rivalidade, porque dentro de campo não tem tido. O Botafogo, nos últimos anos, com times muito inferiores ao Flamengo, o Flamengo com times mais fortes, ganhando títulos e tal. Então, mas a coisa tá descambando, Pascoal. Tá ficando tudo muito perigoso. Ontem eu estava assistindo TV, Pascoal. Quando falta respeito... Aí eu falei pra Rê, Rê, não parece, por exemplo, que o Brasil tem uma pandemia, né? Não parece. Porque você vê um brigando com o outro na política, aí você vê no futebol um brigando com o outro, aí você vai no Twitter, um tá brigando com o outro, aí você entra nos grupos de WhatsApp dos seus amigos, tá um brigando com o outro. Eu nunca vi isso. Olha, juro pra você que eu nunca vi um negócio desse. E olha que quem tá falando, aí escrevendo no Twitter, você não é santo não. Não sou. É isso que me deixa mais preocupado com um cara como eu. Tô perplexo, cara. Cara, ontem eu vi esse negócio. Não, mas é verdade, Fabinho, eu não sou santo, cara. Eu não posso vomitar regra pros outros. Eu sei. Mas eu também, mas o que eu tô vendo aí é uma coisa, te juro. Ontem eu falava pra minha mulher. Tá certo. Falei, olha isso, cara. Nem se fala mais de pandemia. E aí a gente vai pro futebol, rapaz, olha as coisas que dos caras, a troca de farpa, Pascoalzito. O Brasil tá louco, cara. Mas aí, trazer o Dalai Lama aqui. Em todos os aspectos. Pascoal, precisa trazer o Dalai Lama aqui e mandar ele 3 dias na televisão, 12 horas por dia, falando pra esse povo, pra todo mundo aqui, cara. O Brasil tá louco, velho. O Brasil tá... Perdeu a noção. Aqui, Dalai Lama teria uma dificuldade muito grande para sobreviver, Benja. Porque aqui no Brasil tem uma grande coisa, falta uma palavra que é respeito. Respeito. Dalai Lama ele iria suportar uma semana, 15 dias, depois ia aparecer um xarope dizendo que ele não é muito bom, e aí o outro xarope vai acompanhar, e o outro xarope acha que os dois estão errados, e aí já vira aquela bagunça, entendeu? Aí já vira a discussão. Então é o seguinte, hoje o Brasil carece de uma palavra que é muito fácil de ser executada, é respeito. As pessoas não respeitam a opinião do outro. As pessoas não respeitam aquilo que o outro acaba colocando. Todas acham que tem um antagonismo. E esse antagonismo, ele tem que ser exacerbado. E aí o que acontece? Confusão, briga, discussão. Aí o presidente do Flamengo fala uma coisa, o presidente do Botafogo fala outra. Essa última aí do Montenegro... olha, eu senti como se fosse assim, eu tivesse visto os meninos lá. Eu não gosto desse tipo de coisa, não. Não gosto, não. Acho que baixar o nível a esse ponto, eu acho que você pode achar que o seu time é melhor, você pode achar que a sua camisa é mais bonita, você pode achar que o seu time joga melhor, muito embora não seja melhor, mas jogue melhor. Você pode achar que não deva voltar agora ao futebol, deve voltar daqui a uma semana. Mas quando apela, você sempre fala isso, apelou, perdeu. Quando apela, perde. Então o Montenegro, essa última dele, eu acho o Montenegro um cara que dá boas entrevistas, né? Um cara que tenta, veste a camisa do Botafogo a todos os instantes, mas essa última dele eu acho que ele pegou muito pesado. Pegar pesado demais. Respeito um pouco é bom. Respeitar um pouco é bom. Nós, como disse o Mano, entrevistamos o presidente do Flamengo. Posso não concordar. O Sormani não concordou, o Flavinho não concordou, o Mano não concordou, eu não concordei, você também, com muita coisa do que ele disse. Mas
a gente tem que ter respeito. Né? Você pode discordar, mas respeitosamente. Agora, você não pode sair atacando, atirando pedra em todo mundo. Desculpa, eu acho que o Brasil carece de respeito. As pessoas precisam respeitar o que as outras dizem. Aqui no Brasil, né, em outros países do mundo, a pandemia acabou chegando e todos foram para o fronte, para combater a pandemia. Aqui no Brasil, nós criamos os nossos problemas, os problemas políticos, os problemas esportivos, os problemas administrativos, e esquecemos que tem uma pandemia. As pessoas esquecem isso, porque assim, esse antagonismo está muito aflorado. Respeitar é bom, e essa é a palavra que deve ser exercida nesse momento. O presidente do Fluminense não concordou com nada, mas ele ficou caladinho, só falou aquilo que interessava a ele, no momento de interesse, não quero, não volto, meu time não voltará. Ponto. Não precisa atacar o outro. Essa última do Montenegro, confesso para você que me abalou, viu, Benja? Ô, Flavinho, é aquilo que eu falo, cara, eu gosto, você sabe, a gente conversa sempre disso aí, eu gosto de rivalidade, eu gosto de tiração de sarro, eu gosto, pra mim eu acho legal pra caramba, eu sempre incentivo isso, acho que faz parte da grade do futebol, mas o problema, cara, é que essa polêmica aí, a gente não pode nem entrar no mérito, porque é um negócio tão pesado, cara. Por que tá descambando essa relação aí, Flamengo e Botafogo, o Flavinho, que é muito mais fora de campo do que dentro de campo? Vem acontecendo alguns eventos nos últimos anos, né? Que vem acirrando mais ainda. Essa rivalidade, o que é uma rivalidade, passa a ser uma inimizade, passa a ser uma troca de hostilidades permanente. A cada jogo Flamengo e Botafogo, a gente fica preocupado aqui na cidade do Rio de Janeiro, porque sabe que vai ter briga aqui e ali. Aconteceram brigas terríveis nas últimas partidas, geralmente fora do estádio. Com relação a essa troca de agressões verbais, o Montenegro se sentiu agredido, ofendido por aquilo que disse o presidente do Flamengo e respondeu de uma maneira grosseira, até porque toca num ponto, eu não vou dizer que é um ponto delicado para os flamenguistas, porque também é bom a gente ponderar o seguinte. Eu tenho percebido isso, percebi na pele, que por parte de flamenguistas, torcedores, dirigentes e tudo mais, que esse assunto parece ser um tabu, o assunto dos meninos do Ninho, um tabu, e os flamenguistas, muitos flamenguistas, acham que só tem direito de falar sobre esse assunto eles do Flamengo, que as outras pessoas não têm direito de tocar no assunto. Eu digo que senti isso na pele por razões que algumas pessoas conhecem, mas é mais ou menos o seguinte, a linha dos flamenguistas. Olha, ninguém pode falar dos garotos do Ninho do Urubu, só nós temos direito de falar. Não é assim. Eu acho que o caso dos garotos do Ninho do Urubu tem de ser discutido, analisado, lamentado, e isso vai ser para a vida inteira, né? Para a vida inteira. Agora, usar o caso para devolver uma agressão, eu acho um pouco grosseiro. E foi o que o Montenegro fez. Ele foi grosseiro, eu não faria isso, jamais. Agora, eu também jamais vou considerar que eu não posso falar sobre o caso dos garotos do Ninho. O caso dos garotos do Ninho é um caso que tem de ser falado, tem de ser lembrado o tempo inteiro, até para que não se repita, né? Mas usá-lo como arma para trocar ofensas, eu não gosto, não. Bom, por falar em polêmica, agora sim nós vamos falar de uma polêmica aí, né? Ô, mano, dá um sorriso, você vai ficar cheio de ruga, meu. Para de ficar com essa cara fechada. Parece um Sharpei misturado. É um Sharpei misturado com pitbull num corpo de piquinês. Caramba. Você também, Pascoal, dá um sorriso aí. É louco, inverte essa ordem. Nosso Antônio Fagundes também. Olha só. O Arsenal, o clube inglês, o Arsenal, estava fazendo um vídeo, uma brincadeira entre Pablo Mari, ex-zagueiro do Flamengo, espanhol, e o uruguaio Lucas Torreira. E era brincadeira, cada um tinha que falar um campeão de Libertadores. Olha esse vídeo aí. Não vou. Ô, senhor, mas você pode dar um sorriso ou não? Não, você tá louco, esses caras estão
Tá louco, a gente quer bom humor, tá todo mundo com essa cara. Tá louco. Isso, dê um sorriso ótimo. Pascoal, pode dar um sorriso? Ô, Benja! Não, peraí, o Pascoal, agora sim, Pascoal deu um sorriso, todo mundo rindo. Fala, Gomes. Não, essa aí, você ficou tirando onda, tirando sarro na cara do Mano por causa da treta que ele anunciou no começo do programa, e agora você vai mostrar tudo e vai revestir essa treta do Pablo Mari com ares solenes e tudo mais. Mano, você tem todo o direito de hora que acabar esse vídeo, você tem meia hora pra falar sozinho no programa. Porque o Benja ficou minimizando essa treta e não sei o quê. E agora vai botar um vídeo no ar. Que coisa. Mas que cara de pau, rapaz. Oxi. Não tem verdade. Eu gostaria de saber se esse rapaz... Ô, Pascoal, eu queria perguntar para esse rapaz chamado Flávio Gomes se ele tá começando no Fox Sports Rádio segunda-feira. O programa sempre foi assim, lindo. São 7 anos, a gente não respeita a opinião do outro. Eu falei no começo, a gente não respeita, a gente desdenha, mas a gente discute. E como diz no português bem usado do Pascoal, mas nós se gosta. A gente se humilha, tá ligado, mano? Mas depois todo mundo termina abraçado. Vamos ver o vídeo do Arsenal. E tem treta, tem o Chilaver. E, gente, você sabe, é lógico que era uma zoeira. Quem mandou a notícia pro Mano fui eu. Olha, mentira. Vamos lá ver. Vamos ver o vídeo do Arsenal. Cara de pau. Es verdad. Palmeiras. Vélez Sarsfield. Claro, eso se lo he inventado, eso no existe. Vélez Sarsfield, Argentina. Santos. Como diria o Pascoal, Jesus! Ele olhou e falou, tipo, tá roubando? É modo de falar, né? Ele falou, como? Isso não existe! Não existe! O Vélez Sarsfield é campeão da Libertadores, campeão mundial. Só o Pablo Mari, humano, que não sabia que o Vélez existia. Aí, tem um tweet do Chilaver. Tem um tweet do Chilaver. Olha a resposta do Chilaver. Vamos dar uma olhada aí. Vamos colocar o post do Chilaver, que o Chilaver ficou bravo. Pablo Mari, é você que não existe. Vélez Sarsfield é campeão do mundo de clubes, campeão de todos os torneios internacionais da América do Sul. Você que nunca ganhou nada. Mas também o Chilaver tá errado, porque também o Pablo Mari ganhou a Libertadores ano passado. Isso prova, Mano, o quê? Que o Pablo Mari não conhece nada do futebol sul-americano ou que o europeu também não liga muito para a América do Sul? As duas coisas. É legal. Essa polêmica é legal. Foi feito, Benja. Tá vendo, seu paga-pau? Nem sabia. Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui no programa. Esse game aí, Benja, foi feito pelo Arsenal. Inclusive aí os dois convidados, um era uruguaio, né, que é o Torreira, o volante aí que tá no Arsenal, que tá voltando de lesão também, e o outro é o Pablo Mari, que chegou aí recentemente também para essa temporada. É uma situação na qual o Pablo Mari, ele já tinha errado 2 vezes, ele não poderia errar pela terceira vez. E eles citaram alguns brasileiros, inclusive, que foram campeões. Eles citaram outros times também aqui da América do Sul, que já tinham sido campeões da Libertadores. E os 2 erros do Pablo Mari foi pelo tempo que ele acabou não utilizando para falar algum time brasileiro ou algum time sul-americano que tenha vencido a competição. Então, o Torreira já estava na frente. E nessa situação... dá pra ver nitidamente que ele tava tentando ganhar tempo, porque quando o Torreira fala Santos, ele olha pra ele e fala, você tá certo disso? Aí o Torreira tranquilo, né, porque conhecia tudo, jogou aqui durante muito tempo na América do Sul também, aí acabou só balançando a cabeça, aí na hora dele falar, ele acabou meio que falando, o Vélez não existe. Não foi nem por maldade, é porque ele não conhece mesmo.
E tá na cara, Benjamin, que o europeu ele não se interessa tanto pelo futebol do nosso continente. Muitas vezes quando a gente tem essa discussão aqui a respeito, vale ou não vale, o europeu sente ou não sente quando perde o Mundial, dá pra ver nitidamente aí, até na postura dos jogadores europeus, que eles não assistem a Libertadores da América como a gente assiste a Champions League e a UEFA League também. Então, Benja, na boa, dá pra ver até o Pablo Mari, que ficou 6 meses aqui na América do Sul, jogando com a camisa do Flamengo, ele não aprendeu praticamente nada. Ele conhecia aqui uma rivalidade local, talvez aí do Flamengo com outros times. Ele citou até alguns times brasileiros aí também, quando o Torreira citou a Grêmio, ele falou Inter, enfim. Eles citaram o Palmeiras, citaram o São Paulo, citaram o Santos. Mas, cara, na boa, não tem aquela empatia, cara. O brasileiro, o sul-americano, ele acompanha muito mais a Champions League e a UEFA League do que os caras olham o nosso continente aqui, a Sul-Americana ou a Libertadores, isso daí é fato. Existe sim, por parte dos europeus, um baita bode para acompanhar o nosso futebol, isso daí é fato. Eu vou pedir para colocar de novo, porque agora a gente vai olhar direito. Eu quero que vocês prestem atenção, primeiro, na reação do Pablo Mari, tipo, pô, tá louco? Olha a cara que o Pablo Mari faz, tá inventando. E depois, a cara o cara tá embasbacado, tá perplexo, o Torreira, de olhar, mano, você tá louco? Tipo, mas você tá louco, cara? Então, vou de novo, presta atenção na reação, primeiro do Mari e segundo, a do uruguaio Lucas Torreira. Vamos dar uma olhada aí. Caraca, Pascoal, não é à toa que o Chilavert tá lá literalmente cuspindo fogo, hein, Pascoal? O Chilavert é o goleiro daquele time campeão do time do Vélez, né? Então, como disse o Mano, é o desconhecimento, né? Aí ele vira pro cara e fala assim, o quê? Isso não existe, como se o Vélez, ele nunca ouviu falar no nome do Vélez. Então ele falou, isso não existe. Talvez tenha falado Once Caldas, seria uma outra percepção, né? Mas ele falou do Vélez Sarsfield. Aí isso cria problema, porque quem foi campeão com o Vélez acaba reagindo e foi o que aconteceu. Mas é por puro desconhecimento. Eu não vi nenhuma maldade aí. Esse tipo de jogo, às vezes, causa essas coisas. O cara fica meio tenso e não tem tanto conhecimento, acaba se atropelando nesse problema todo. Mas que ficou engraçado. A reação é engraçada do Pablo Mari e a do Torreira era pior, que o Torreira fala, como não existe? É da Argentina, o Vélez Sarsfield da Argentina. Eu acho que assim, as duas reações são muito interessantes. Mas também vou dizer um negócio para você, o Pablo Mari não tem a obrigação de conhecer todos os campeões da Libertadores da América. Ele conhecia alguns brasileiros, argentinos, e ele acabou desconhecendo aí o caso do Vélez Sarsfield e cria ira. Ô, Sormani, o senhor é lógico que não foi na maldade, óbvio, ninguém falou que o Pablo Mari foi na maldade, foi desconhecimento. Mas isso aí, e é bom lembrar, né, o Sormani, que o Jorge Jesus, o próprio Jorge Jesus no Jogo Sagrado, quando ele fez o programa com a gente, ele falou que o Pablo Mari não queria vir pro Flamengo de jeito nenhum. Ele não queria vir jogar, né? Que até teve mais um atacante, eu esqueci quem era o outro. Eu não sei se o Pascoal vai lembrar, tinha mais um atacante que ele quis trazer, o cara falou que não vinha pro Brasil. O atacante jogou com ele em Portugal e estava jogando na Espanha. Eu esqueci o nome. Então o cara não queria vir, o Pablo Mari não queria. O Pablo Mari também não queria vir, foi convencido a vir. Isso aí é o quê? O europeu não tá nem aí pra América do Sul, Sormani? O europeu não... Ele vive muito dentro de uma bolha, né? Eles são ensimesmados, né? Eles se bastam... quando eles têm que olhar para algum lugar, eles olham para os Estados Unidos. Para mais ninguém. Então Europa, é assim mesmo, a Europa ocidental, não a Europa oriental. Oriental eles torcem o nariz também. Tem que ser Europa ocidental. E se não faz parte daquele mundo, eles olham para os Estados Unidos, tanto é que o próprio... o Bale deu uma entrevista agora, eu estava lendo hoje, que ele considera encerrar a carreira ou jogar na Major League Soccer, nos Estados Unidos. Mas ele não fala isso do Campeonato Brasileiro e nem do argentino. Mas ele fala dos Estados Unidos. Pela potência, pelo país que os Estados Unidos são. Quem que você falou, Sormani? Então, eu acho um absurdo o Pablo Mari não conhecer o futebol brasileiro e o argentino. Se ele mostra um desconhecimento em relação ao futebol
sei lá, colombiano, peruano, venezuelano, é compreensível. É compreensível, porque esses países, quando você os coloca na régua do futebol, eles não têm tanto. O Brasil tem, gente. Idem para a Argentina. A Argentina produziu 3 craques, de Stefano, Maradona e o Messi. O Brasil produziu o Pelé e o Garrincha. E tem 5 Copas do Mundo conquistadas. E tem vários títulos de interclube aí, intercontinental, que eles não reconhecem, mas foram vencidos também. Então, não mostrar conhecimento em relação ao Brasil e à Argentina me chama atenção. Me chama atenção. Se ele dissesse a mesma... Quem foi o último campeão húngaro? Duvido que alguém consiga responder aqui. Duvido. Nós trabalhamos com esporte. Entende? Então, se ele demonstra um desconhecimento em relação a esses países que eu mencionei antigamente, eu até compreendo. Mas não saber que o Vélez sai... Isso pra mim é o fim do mundo, gente. Ele é um jogador de futebol. Ele tem que estar acompanhando. Até porque vários jogadores que passaram pelo Vélez foram jogar na Europa. E se deram melhor do que ele mesmo. Então esse mundo, né, é limitado do futebol europeu, me chama muita atenção e me incomoda também. Ô Flavinho, é lógico que indiretamente o Sormani te almoçou, te jantou e tomou café da manhã do dia seguinte. Mas isso aí é um desdém o europeu não liga, não tá nem aí pro futebol da América do Sul? Aí o Flavinho tá fazendo essa cara porque ele falou, jantou por quê? Não, desdém, eu não sei se é desdém, acho que não liga, é assim, me espanta um pouco o Pablo Mari fazer isso, porque jogou Libertadores, eu se viesse da Europa pra cá pra jogar Libertadores, eu iria me interessar minimamente pela competição e tal, conheceria o Vélez Sarsfield, né? Mas eu acho que no geral é isso, os europeus não olham demais pro futebol sul-americano, olham muito para os jogadores sul-americanos que atuam na Europa, é outra coisa, mas não tem grande interesse no futebol doméstico aqui, no futebol local. Talvez porque os jogos também aconteçam em horários difíceis de acompanhar lá, Benja. Talvez porque esses clubes não haja hoje um intercâmbio real, né, entre o futebol de clubes sul-americano e o europeu. Eles conhecem todos os clubes europeus. Os europeus, por quê? Porque jogam até os clubes de países menores, como países pequenos mesmo, Bélgica, Holanda, Áustria, porque estão sempre jogando, estão sempre se enfrentando nas competições internacionais. Agora, a América do Sul passa a ser uma coisa um pouco distante para eles. Então, não sei se é um desdém no sentido de desprezo absoluto, porque senão a gente teria também desprezo pelo futebol húngaro, como disse o Sormani. A gente não despreza, a gente simplesmente não consegue acompanhar tudo, não liga para tudo. E eu acho que é o que está acontecendo acontece com os jogadores europeus em relação ao futebol sul-americano, aos clubes. Nossa, pode falar que resposta xoxa, sabe? Se eu tivesse que dar uma nota agora para tua resposta... Não, boa, minha resposta foi boa, faz todo sentido. Faz todo sentido. Agora... Porque esperava agora por parte do seu Flávio Gomes um pouco mais de contundência, um pouco mais de raiva no comentário, umas provocações agulhadas, alfinetadas no Sormani. Porque o Sormani sim. O Sormani foi lá. E quando ele fala 5 vezes campeão, mundial, Pelé, Garrincha, ele pega o Flavinho e faz aqui uma cesta de basquete, né? Um chamado chuá. E você foi uma resposta leite com pera. Leite com pera, né? Mostrou. Até congelou. Eu não tô querendo ser grosso. Ele até congelou lá. Ele congelou mesmo ou ele tá me zoando? Tá congelado. Agora eu não sei se ele tá me zoando. Não, eu não sei. Ele tá te zoando, Benjamin. Tá te zoando. Ele tá me zoando? Ele tá te zoando. Acho que ele tá me zoando. Parece o boneco de cera da Madame Tussauds lá. Ele tá me zoando. Não tá não. Ele tá congelado. Produção, alguém pode me responder se esse filho da mãe tá zoando ou não?
Não, eu vi ele mexer a boca. E o pior é que a produção também não sabe. Então para com essa brincadeira aí, ô trouxa. Ah, ele caiu. Não tô, não. Deixa ele assim, produção. Deixa ele assim, é a melhor coisa. Deixa ele assim, é a melhor coisa. Ele congelado e sem falar, ele é o melhor do programa. Ô, Fábio Azevedo. Tô aqui. Não tá, não. A boquinha não mexe e não tá, trouxa. Não tá. Tá com essa boquinha abertinha, então não tá. O atacante, o Felipe Coutinho da nossa produção, me lembrou, não é o Felipe Coutinho jogador, o Felipe Coutinho da produção. O atacante, na época que o Jorge Jesus queria que não veio, era o Carlos Fernandes, que é o atacante do La Coruña, que falou que não queria vir pro Brasil. Ô, Fábio Azevedo, é desdém do europeu? Porque uma coisa é por exemplo, o Pablo Mari, no caso, e também não vamos crucificar o cara, pô. Mas o Pablo Mari falar, o que chama atenção não por exemplo, se falasse assim, não, olha, não lembro que o Vélez ganhou a Libertadores, aí tudo bem. O cara não lembra, mas o cara não lembra, não é que o cara não lembra que ganhou, o cara falou que o time não existia, cara. É desdém isso? É o que, ô Fábio Azevedo? Olha, o Benja, antes de responder a sua pergunta, o Flavinho congelou porque estava muito frio na casa dele. Tem uma hora que congela mesmo, ele tá travado lá de frio, ele não consegue, mexe só a boca. Mas olha aqui, Benja, em relação ao Pablo Mari, é a falta de cultura do jogador mundial. Se você fizer essa brincadeira na América do Sul, no Brasil, vai ter jogador que não vai conseguir reconhecer informação do Brasil, da América do Sul, que dirá da Europa. Então é a falta de cultura mesmo. É não conhecer o outro, não fazer a mínima questão. Eu jogo futebol, andei pro que tem que fazer. Ah, mas você vai jogar no Brasil? Tá, eu vou pegar 2 informações lá e pronto. Não tá nem aí. Tem jogador, e a gente já entrevistou vários, o Kaká. O Kaká é um cara que, se você conversar, ele conversa sobre o mundo inteiro, porque ele é um cara antenado, é outra cultura, tem outros jogadores. Agora tem outros, só se preocupa, correr, jogar a bola e passar o cartão no final do mês, Benja. O resto é apenas detalhes para eles. Olha aqui, ô Fabinho. Olha aqui. A gente pegou aqui nós pegamos aqui o vídeo completo. E vamos ver se a gente consegue aqui. É uma coisa, né? Tentamos agora de última hora, lá do Arsenal. Essa brincadeira, esse desafio do Torreira, uruguaio, com o Pablo Mari, o espanhol, lá no Arsenal. É divertido, é divertido. Vamos ver se a gente consegue, vamos ver se dá para rodar aí. Vamos dar uma olhada como é que foi aí. E o Falcão era. Então, eu acho que a gente vive uma entre-safra, Benja. Entre-safra, temos apenas um grande jogador e você tem razão em colocar esse assunto à baila, discutir isso daí agora. O Brasil não produz mais grandes jogadores. E não produz mesmo. O Vinícius Júnior não é esse jogador e o Rodrigo Góes também não é. São as 2 grandes promessas do futebol brasileiro no momento, que estão no Real Madrid. Ô, Flavinho, porque uma coisa é você falar, mas se você pegar a maioria dos grandes clubes da Europa, tem jogador brasileiro. Não é verdade. Isso é verdade. Mas a discussão não é essa. A discussão é que nem o Sormani falou. Em 2002, cara, a gente tinha uma seleção brasileira com Cafu, Roberto Carlos. Depois a gente tinha Ronaldo Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, né? E ainda tinha o Kaká. Numa seleção de 2002, a gente teve 4 melhores do mundo. O Ronaldo Fenômeno, o Kaká, o Rivaldo e o Ronaldinho Gaúcho. 4! 4 não tinha. E olha, só não teve mais porque o Roberto Carlos deu azar ali, que senão ia ganhar também. Quase meio time de melhor do mundo. E hoje a gente tem o Neymar, que na minha opinião, o Neymar é um gênio, fora de série, monstro. Mas 7 anos que ele foi embora do futebol brasileiro e não rolou mais nada não, Flamengo. Por quê? Não sei, é a pergunta de $1 milhão, mas tem algumas teses, sim, tem algumas teses. Eu acho que isso nunca é resultado de um fato só isolado. Isso é resultado de um processo, O Brasil também não ganha uma Copa do Mundo desde 2002.
né? Então, você citou aí jogadores, Benja, que são quase todos, tirando o Roberto Carlos, são quase todos jogadores de ataque, né? De ataque, o Kaká um pouco mais recuado, mas estamos falando de jogador que faz gol, estamos falando de um jogador como o Ronaldinho Gaúcho, que teve sempre liberdade para jogar. Uma coisa que foi sendo reprimida nos jogadores brasileiros por uma sucessão de técnicos, de treinadores dos grandes clubes, na formação de atletas, que nunca se preocuparam muito com isso, se preocuparam muito mais em garantir seus empregos, em jogar um futebol feio, o tal do futebol reativo. Acho que jogador brasileiro que tem de ter... A ele tem de ser dada a liberdade para jogar, para criar, para fazer o que o Neymar faz, o que o Vinícius Júnior fez em determinado ponto, em algum nível, em algum grau, o Rodrigo também, mas são casos muito isolados. A gente não tem safra, a gente tem safra de bons jogadores, alguns que estão brilhando na Europa, mas de craque não, e não é à toa que você mencionou aí esses grandes, Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo Gaúcho, eu ainda chamo o Ronaldo Fenômeno de Ronaldinho, Kaká, caras que foram campeões em 2002, o último título da seleção brasileira. Depois sobrevieram fracassos. O de 2006, inclusive, pode ter orientado um pouco a sequência de fracassos, porque tínhamos de novo, o Brasil tinha de novo um time cheio de astros, cheio de showman, mas que não virou, não andou. E aí segue-se um período de estiagem, como se seguiu um período de estiagem pós-82. O pessoal olhava para aquele time e falava, pô, mas que esse monte de craque não ganhou, o que nós temos que fazer? Vamos tirar o pé um pouquinho. Eu acho que é o que está acontecendo, quer dizer, é sempre resultado de processos e a gente está vivendo esse processo hoje aqui no Brasil de novo. O Will Dantas, o empresário do Pedrinho, essa figuraça, está assistindo o programa aqui, ele mandou uma mensagem para o Sormani no meu WhatsApp. Estou assistindo, fala para o Sormani que craque no Brasil, dos novos que surgiram, só tem um, é o Pedrinho. Isso o Will Dantas está falando para o Sormani. Agora, eu estava pensando no negócio, a gente está falando aqui... Não é verdade, ele mandou falar pra você sim, tá aqui o Will Dantas. Imagina. Agora a gente tá falando aqui de por que não surge... Imagina. Hã? Não, agora imagina, a gente tá falando aqui de craque. O Will assiste mesmo. Mas a gente tá falando aqui de craque, por que não aparece e tal. Mas eu tava pensando no negócio, viu, Pascoal, Mano, Sormani, Fabinho e Flavinho. Não tô zoando não, eu não vi muita gente falar. Gente, com essa parada do corona, vocês já perceberam que podemos ter uma geração ou duas sem aparecer ninguém da base? Porque a gente fala de voltar campeonato Libertadores, estadual, brasileiro, mas os jogos da base, gente, não vão voltar. Não tem peneira. Vocês já pararam para pensar nisso? Que podemos ter de 1 a 2 gerações perdidas da base? É sério isso? Não tem base. E aí, a gente sabe como é que funciona. O menino que nasceu 2001, o menino que nasceu 2005. E aí vai fazer como? Vão jogar para frente? Vão aumentar a idade para as próximas competições? Alguém parou para pensar nisso? Que podemos ter de 1 a 2 gerações perdidas na categoria de base? Como faz essa molecadinha aí que está jogando aí? Como é que vai fazer? Que não joga? Como é que faz um garoto de 16 anos, de 15 anos, de 17 anos, que pode ficar 1 ano sem jogar quase? Na hora do desenvolvimento dele como atleta, como tudo. Alguém já parou para pensar nisso, Pascoalzinho? Não, Benja, esse é um assunto que deve ser colocado sempre à mesa, porque a gente ainda tem, por exemplo, eu acho que o Matheus Cunha, que joga lá no futebol alemão, jogou na seleção brasileira sub-23, é um cara que tem um potencial tremendo, né? Como eu acho que o Gabriel Veron tem um potencial tremendo, como eu acho que o Renier tem um potencial tremendo, mas esses jogadores precisam aflorar esse potencial, precisam botar para fora. O Matheus Cunha está colocando lá no futebol da Alemanha o seu potencial, veio de um clube menor, agora jogando na Alemanha tem mostrado que tem muita qualidade, um jogador que pode ser uma das referências para o futebol brasileiro, né? Esse é um ponto. Agora, na formação,
na formação desses jogadores, essa interrupção de 60, 90 dias, 180 dias, que seja até o final do ano, essa interrupção vai promover que muitos jogadores da base tenham que procurar uma outra atividade, um outro trabalho e deixar realmente o futebol para que ele consiga sustentar parte da família dele ou a família dele no todo. Então, isso é realmente preocupante no que você está falando. Mas eu acho que ainda no futebol brasileiro, a gente tem potenciais, a gente tem jogadores com muita qualidade que pode ainda... O Atlético Paranaense está vendendo agora o Bambu, né? E está arrumando um dinheiro legal. Nem sei se o Santos vai pegar uma participação na solidariedade por formação do jogador. A gente precisa ver isso aí. O professor Mano pode ver se vai pegar alguma coisinha, porque ele saiu de graça no Santos. Vai pegar, mas sim. Eu acho que tem. O Brasil pode não ter... Vai pegar assim, né? O Brasil tem potencial para formar um grande time. O Sub-23 do Brasil não é ruim, é um Sub-23 legal. Tem jogadores de muita qualidade técnica. Os volantes da seleção brasileira, do Sub-23, são muito bons. Não são do nível do Neymar, claro que não. Mas com um bom trabalho, um bom treinador orientando, eu acho que o Brasil ainda tem jogadores para colocar aí na vitrine do mercado internacional. Tem gente boa ainda, mesmo nas categorias de base do futebol brasileiro e na base também dos clubes. Tem um centroavante no Vasco da Gama, que é muito bom jogador, despertou interesse de algumas equipes europeias e ele se machucou no Sub-23. Então nós temos ainda o que mostrar. O Pedro está voltando do futebol da Europa para jogar no Flamengo, que eu acho o Pedro um baita centroavante. Ele tem um perfume que a bola vem dele, tem aquele perfume. Ele vem dele, pai, guarda a bola. Ele é bom jogador. Então nós temos ainda muita coisa a mostrar, muitos jogadores com potencial, você pode dizer, mas eles não são craques como o Neymar. Não são. Vai passar uma geração, acredito, e você tem razão nisso, vai passar uma geração sem termos um craque, sem a revelação de um craque. Mas nas próximas pode ser que apareça, né? Não é ser... meu avô falava assim pra mim, não é todo dia que tem pão quente. Tem dia que não vai ter o pão quentinho, Benjamin. Não, mas não é isso, Pascoal, eu não falei isso. O Fábio Azevedo, eu não estou discutindo aqui que nós vamos ter uma geração que não vai ter craque. Eu estou discutindo agora que quem mais vai sofrer... o Pascoal, eu falei um negócio, o Pascoal falou totalmente diferente. O que eu estou querendo falar é o seguinte, que nós temos com esse negócio da pandemia... Não, você falou que nós vamos passar agora. Você acha que porque tem uma pandemia não vai ter garoto no Sub-15, no Sub-12? Claro que tem, ué. Pera aí, Pascoal. Eu tô falando... eu, Pascoal. Claro que tem. Tem um monte de jogador bom ainda, Benjamin. Pera aí, eu não falei que não tem um monte de jogador bom. Eu estou falando, ô Fábio Azevedo, eu não estou falando que não tem um monte de jogador bom, lógico que tem. Eu estou discutindo que, para mim, quem mais vai sofrer nessa pandemia são as categorias de base. A gente pode ter de 1 a 2 gerações perdidas, porque esse ano essa molecada não vai jogar. O desenvolvimento desses meninos como jogador, muitos vão perder o time, muitos vão perder... Não estão jogando. Não estão jogando. Não vai ter campeonato da base. As peneiras estão suspensas. A gente, repito, podemos ter de 1 a 2 gerações perdidas. O Corinthians anunciou aí que vai demitir. O Corinthians que segurou, falou que não ia demitir funcionário. O Corinthians vai demitir aí muita gente. E sabe de onde são? Sabe qual é o setor que mais pode ser atingido? Categoria de base. O Corinthians vai demitir muitos funcionários aí e o principal pode ser da categoria de base. Fábio Azevedo, a consequência disso aqui vai vir lá na frente. Nós vamos perder de 1 a 2 gerações, Fabinho. Ninguém está vendo isso. Inclusive acabei de receber uma mensagem de um grande amigo que é aluno da Uniflá também, o Rafa Frank, ele falou, o Pascoal não entendeu nada do que o Ben já falou. Eu vou tentar ajudar aqui o Pascoal, sei que o Pascoal é um aluno atento. O que o Ben já está querendo levantar e com muita... Não, eu até entendi, não acho que vai perder nada. Falou de novo. Ah, meu Deus do céu. Pera aí, Pascoal, sou eu agora, Pascoal, calma. Vai perder nada. Esses moleques de 10 anos, 15 anos vão continuar jogando. Um aqui, outro ali. Vai perder coisa nenhuma, perder geração nenhuma. Peraí, agora eu vou, hein, Pascoal. É o delay. Aí eu acho que tem que entrar em campo empresários, que são aqueles caras que ajudam, que investem. Por quê?
os clubes, no primeiro corte, vão lá embaixo, Benja. E como você falou, esse jogador é aquele cara que iria dar um rendimento ali na frente, um fruto logo ali daqui a 2, 3, 4 anos, dependendo da idade, e ele pode ter o sonho interrompido, porque não tem o que jogar, fica em casa, ou vai fazer uma outra atividade, ou o pai muda de cidade, porque tem isso também, perde o emprego, ele vai embora e tira do clube. Tem isso também. Eu não sei se chegaremos a 2 gerações, Pascoal, mas a próxima geração, a geração de 15 anos nesse momento, ela pode sofrer sim, Benja. É questão de pensar um pouquinho, Benja. Pensar um Vai sofrer nada. Benja. Sofre nada. Sofrem nada, porque os jogadores de 15 anos já têm empresários que os mantêm. Os caras de 14 anos já têm empresários que os mantêm. Os clubes não vão desperdiçar talentos. Nem todos. Talvez lá no sub-10, no sub-9, aí você pode dizer, aí você vai levar 10 anos, 20 anos, mas vai formar uma outra geração. Os de 15, de 16 e 17, o futuro da seleção brasileira, o futuro dos clubes, esses estão garantidos. Eles já têm contratos com as equipes e não tem equipe maluca de liberar jogador de 16, de 15 anos. Não. Pode ser lá no sub-10, no sub-11, no sub... Esse pode. Agora dos outros não. Esse já tem empresário que segura a onda dos caras. Os caras que são bons, tem quem segura. Não vai nessa onda aí não. Não vai ter solução de continuidade de coisa nenhuma. Tá bom. Tá bom. Pascoal, você acha que o empresário não tem que ajudar lá em cima também? A discussão não é ter empresário ou não ter empresário, Pascoal. A discussão é um menino não jogar. Vários vão passar 2020 sem jogar. Não tem torneios de categoria de base. Mas joga 2021, Bede. Não tem. Não tem. A gente não sabe. Mas eu acabei de falar, Benjamin. Pode ir que não sei em 90 dias, pode ter em 180. Um menino de 16 anos, de 15 anos, ficar um ano sem jogar, eu acho que a gente pode ter sido uma ou 2 gerações perdidas. Mas deixa o Fabinho Azevedo terminar. Não. O cara de 35 anos não é problema, porque a carreira dele já está no fim. O problema é a carreira de quem está começando e não tem onde jogar e o que jogar. Deixa o Fabinho terminar, a gente cortou o Fabinho, peraí. Acabou pra ele. Peraí, Sormani, só um minuto, Sormani. Não acabou, mas pode acabar. Deixa só o Fabinho Azevedo terminar, que a gente cortou ele. Fala, Fabinho. Só pra gente lembrar 2 detalhes. O de 15 anos não assina contrato com nenhum clube, não pode assinar só a partir de 16, o Pascoal sabe bem disso. E com 15 anos, o pai dele, que trabalha na empresa X, pode ter sido demitido e tem que mudar, inclusive, de cidade. Tem que sair do Rio de Janeiro, O de 15 que joga bola já tem um empresário. E se o de 15 que joga bola, que é bom, jogador bom, esse já tem empresário. Você não vai precisar de problema nenhum, porque se faltar aqui o empresário vai segurar porque o cara é bom. Aí com 16 ele pode fazer o contrato. Esse não tem problema não. O Neymar com 12 já tinha gente pra tocar. Eu estou falando dos bons, não estou falando do excepcional, estou falando do bom. Eu não vejo problema nenhum. Esses moleques vão continuar se mantendo. Do sub-10, pode ser, mas o sub-10 tem tempo suficiente para ficar parado um ano. Com 11 ele vai jogar. Claro. Qual é o problema? O sub-12, daqui um ano, com 13, ele vai poder jogar. Não tem problema nenhum. Não vejo dificuldade. Não vejo que se o futebol brasileiro se perderá ou perderá jogadores dessa faixa etária. Confesso para vocês que eu não enxergo isso, a não ser que eu esteja completamente maluco e errado. Mas eu não vejo problema nenhum. Mas a discussão não é empresário, não é isso, não é o cara colocar. A discussão é o desenvolvimento do atleta. A discussão é isso. Um menino de 15, 16 anos, 14, ele não vai jogar um ano inteiro. Ele não vai jogar. A molecada que está na idade de fazer peneiras não fará peneiras porque nenhum clube está fazendo. Eu estou falando do atleta, do garoto. Mas o ano que vem. Empresário. Nós teremos sim, podemos ter uma, 2 gerações perdidas, gente. Ninguém está olhando, ninguém está olhando. Não, mas eu não estou pedindo para concordar comigo. Eu não falei, vocês podem concordar comigo, eu estou expondo uma opinião.
Não falei para concordar. Sim, eu estou falando mas não, que, na você minha tá dizendo que opinião, a gente podemos não tá ter de discutindo, uma você tá a duas propondo. gerações. Nós estamos discutindo, De uma a duas. Eu estou falando que nós podemos ter, na minha opinião, de uma a duas gerações perdidas de categoria de base, porque eles não irão jogar. Todas as discussões em volta do futebol é para voltar aos campeonatos profissionais, né? São essas as discussões. Nem Série B, nem Série C a gente fala, muito menos da categoria de base. Ninguém está olhando o que fazer com os jogadores da base. É só isso que eu estou falando. Sim, nós entendemos isso e a gente está dizendo isso, Benja. Eu, Pascoal, estamos dizendo isso. Você tem uma opinião diferente, o Fabinho Azevedo tem uma opinião que também é outro tipo de opinião, mas a minha opinião é igual a do Pascoal. Não vai perder nada. Eles estão parados. Do ponto de vista financeiro, aí é um problema. A base não está recebendo e muitos desses moleques, já com 15, 16 anos, são arrimo de família e aí é um problema. Aí eu concordo. Eles vão ter problema. Mas deixar de jogar, o menino que tem 16 anos hoje, que vai ficar o ano inteiro parado, aí o ano que vem volta, ele não vai mais jogar? Ele vai ser caixa, empacotador de supermercado? Ele vai ser motoboy? Não, ele vai treinar, continua treinando. O futebol parou, não parou só para ele. O futebol para todo mundo. No ano que vem, quando retomar, retoma todo mundo. Retoma todo mundo. É isso que eu tô vendo. E o Pascoal também vê dessa maneira, acho eu, né? Ô, mano, eu discordo porque é o seguinte, o futebol parar para um cara de 27, de 28, de 25, o cara já está formado. Ele em um mês, ele treina, ele volta ao normal. Um garoto que está em desenvolvimento, está na fase de desenvolver, de se desenvolver, que está começando lá no futebol, ficar um ano parado afeta sim, afeta e muito. Por exemplo, e se não tiver a copinha ano que vem, por exemplo, que é um torneio que aparece todo mundo aí, todo mundo da base quer aparecer, vai fazer que nem a Olimpíada, vai jogar para 2022 e vai aumentar a idade? É um problema sério, sim, a ser discutido. E continuo achando. Para mim, podemos ter de uma a duas gerações perdidas. Mano. Eu não gosto de concordar com você, mas eu concordo. Sabe por quê, Benja? É uma situação, agora eu vou fazer uma analogia que o Pascoal vai gostar, porque o Pascoal é um baita cozinheiro. Pascoal, você tirar um ano da vida de um garoto de 16 anos, é o mesmo que você abrir o forno quando o bolo está crescendo. O bolo vai murchar, Pascoal. Se o bolo já estiver pronto dentro do forno e você abrir o bolo para saber se ele está assado, que você vai lá e fura com o palito, para saber se você já pode tirá-lo do forno, é uma situação, ele não vai murchar, porque ele já está pronto. Agora, quando o bolo está crescendo, se você abrir o forno, a tendência é ele murchar, Pascoal. E isso pode acontecer com esses garotos. Eu entendo o que o Benjamin está dizendo, porque não temos uma certeza de que o futebol de base vai voltar o ano que vem. Uma coisa é a gente falar que o futebol profissional pode... Não, mas só para concluir, só um minutinho. O futebol profissional, Pascoal, ele vai ter um interesse enorme para que ele volte, não só o ano que vem, como esse ano já. E ele vai ter investidores bancando exames, vai existir um protocolo de segurança que na base, Pascoal, vai custar muito para conseguir fazer. Então, eu entendo o que o Benjamin está dizendo. Para um atleta que tem seus 16 anos, 15 anos, talvez agora nesse momento, tudo bem, perder um ano na carreira, não vai acontecer lá grande diferença se a gente estiver falando a respeito dos jogadores que jogaram a Copa São Paulo deste ano. Porém, o ano seguinte, se não houver uma realização de campeonatos, eu acho que pode ser sim, muito grave com relação a duas gerações de jogadores que poderiam estar subindo para a equipe profissional. Vocês citaram o Corinthians, por exemplo. O Corinthians, Benja, ele pegou um atleta pontualmente aí que foi o Gabriel Pereira, que se destacou na Copa São Paulo, e ele já fez uma renovação de contrato. Ele manteve uma multa rescisória, mas ele ampliou o vínculo com o jogador. Só que isso não vai acontecer com todos os jogadores. Tanto que, você citou a informação aí que o Corinthians vai estar desligando funcionários do seu quadro de funcionários, inclusive dispensando atletas da base. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Por mais que digam, mas o Corinthians ele está diante de um cenário de pandemia, tem que talvez tirar peso, tem que talvez desligar alguns funcionários. Quanto significa em termos de investimento esses funcionários continuarem empregados? Eu acho que a base é importantíssima. Mas olha, eu estou super atrasado aqui, eu preciso chamar um intervalo e na volta tem mais Fox Sports Rádio. Sai daí não, gente. A gente já volta rapidinho.
Tamo de volta aqui ao Fox Sports Rádio, é isso aí, no YouTube, no Facebook, na TV, no seu smartphone, no seu tablet, tá em todo lugar. Em breve você vai abrir a geladeira, pá, nós vamos estar lá dentro fazendo o programa ao vivo para vocês. Então olha, vamos para a resposta do desafio Betfair.net de hoje. A pergunta era: quantos jogadores foram expulsos na final da Libertadores 2019, né? Falou Flamengo e River Plate. Alternativa A, 1. Alternativa B, 2. 68% acertaram, gente. Foram dois jogadores, um do Flamengo, um do River Plate. Do Flamengo foi o Gabigol, tá certo? Então esse foi o desafio Betfair.net. Para quem não sabe, a Betfair é patrocinadora oficial da Conmebol Libertadores, da Sul-Americana, e tá aqui com a gente no Fox Sports. É isso aí, Betfair, tamo junto. E olha, daqui a pouquinho, às 5:30 da tarde, no Expediente Futebol, João Guilherme hoje tem que estar de terno e gravata, porque vai ter Luiz Figo ao